meu Atlético, meu estandarte. Estou à disposição de vocês e para qualquer esclarecimento. Sobre os jogadores que voltaram, Renato Kaiser e Júlio César principalmente, já conhecem o time? Olha, primeiro que nós temos nossas estratégias, que isso fique bem claro. Esse mês foi um mês difícil para vocês da imprensa, porque eu não dei muita informação, é a nossa forma de trabalhar, e eu sei respeitar o trabalho de vocês, mas nós temos nossas estratégias, nossas condições, que eu não vou ficar aqui em momento nenhum chorando aqui, porque eu estou muito feliz de estar na Série A. Nós temos nossa realidade financeira, nós temos nosso perfil de trabalho, nós temos confiança nos atletas que estão vindo, que isso é o mais importante. Às vezes os profissionais que trabalham muito no achismo, né, lá longe, não acompanham o dia a dia, às vezes questionam, isso não é de Série A. E quem vai dizer se não é de Série A? É o dia a dia, é os atletas aqui nos primeiros 4 meses, né, porque é notório que qualquer jogador que está aqui, daqui 4 meses, se ele não emplacar, ele vai sair daqui. Isso, tenha certeza disso. O mercado, eu disputei esses jogadores com muitos times, né? Então, não tem nenhum problema. O jogador vai continuar aqui se ele tiver qualidade técnica para isso. Sobre o Kaiser, era um desejo dele e nosso do retorno. Foi o melhor momento da carreira dele aqui no Atlético. Muito adaptado, muito feliz. Acho que ele nem curtiu muito o Réveillon, porque ontem ele já estava aqui. Então, é um atleta que a gente confia. Aqui no Atlético tem protocolos, nós sabemos tirar o máximo de cada atleta. Às vezes tem jogador que não joga aqui, porque ele não se adaptou aos protocolos, porque é de muita exigência, nós tiramos o máximo de cada um. E às vezes tem jogador que joga aqui e não joga em outros lugares, porque tem trabalho de condicionamento físico, trabalho de fisiologia, que nós temos os nossos protocolos. Jogador acima do percentual que não joga, né? Isso só vai para o campo quando atende todos esses pré-requisitos. Então, o Júlio César é um outro jogador que faz uma função muito importante, dentro do que nós vamos propor durante o ano. É um jogador que tem muita competitividade, e nós vamos recuperá-lo aqui no Atlético, você não tenha dúvida disso. Mas, volto a dizer, qualquer jogador para permanecer aqui para a Série A, ele vai ter que mostrar algo, nesse primeiro momento, que é o maior objetivo do Atlético, que é a Copa do Brasil e depois o Campeonato Goiano. Então, dentro disso, a comissão técnica já está ciente, conversando já. Qualquer jogador para jogar dia 23, né, que é a nossa estreia, vai ter que estar num nível físico ideal. Talvez não seja o time ideal, mas vai ter que atender os níveis físicos que o clube exige, porque nosso primeiro momento é, acima de tudo, a Copa do Brasil. Adson, Eduardo Souza, sabemos da sua confiança nesse profissional na comissão permanente. Ele que está ao seu lado, será o técnico do Atlético no Campeonato Goiano, ou pensa em trazer outro treinador, ou o comando está em boas mãos? Olha, primeiro, sobre a minha comissão técnica permanente. São profissionais escolhidos com muito critério, como caráter, capacidade profissional e, principalmente, envolvimento com o clube, né? Então, eles estão aqui porque são níveis de profissionais que podem trabalhar em qualquer clube de futebol brasileiro. Não tenha dúvida disso. O Eduardo, por opção, e ele sabe que ainda não é o momento, ele não vislumbra ser treinador de futebol. Ele faz parte, é um auxiliar próximo a mim, ajuda em triagem, ajuda no dia a dia, como cota, são pessoas da minha confiança. Qualquer jogador tem que passar num crivo para mim finalizar. E ele faz muito bem esse serviço. Ele sabe que ele não vai ser o treinador do Atlético. Ele sabe que ele sempre vai ocupar espaços vazios quando não tiver o treinador. Eu não estou desesperado. Às vezes os torcedores ficam ouvindo a imprensa que imagina as coisas, quer dar notícia. Aqui não trabalhamos para notícia, nós trabalhamos com o objetivo do ano todo. Eu só vou trazer o treinador que sirva para o ano todo. O mercado está muito agitado nesse momento. Qualquer treinador é 180, 200, 150. Eu não vou embarcar nisso. Eu vou buscar o treinador que atenda nossos níveis financeiros, treinador que possa ser emergente, que venha aqui para trabalhar em alto nível, que venha aqui para fazer um algo mais, que venha aqui com coragem, como o nosso antecessor não mostrou, porque é evidente que ele não ficou aqui porque ele desconfiou do Atlético. Isso nos motiva mais. É um profissional que tem muita capacidade, mas ele conduziu de forma errônea comigo, porque
Ele falou que ia voltar, porque a família estava com problema, não ia trabalhar no começo do ano, e 20 dias depois foi para um outro clube. Isso nos motiva. É mais uma motivação para nós, mostrar que o Atlético vai desafiar todos os prognósticos, vai superar todas as adversidades. Primeiro que a gente está trabalhando com um perfil de atleta, nós não vamos contratar nome, nós vamos contratar um perfil de atleta, mostrando um time com força, com velocidade e com coragem de jogar com qualquer adversário. Nós não temos como competir, vou citar só um clube aqui, que vai ter uma receita, eu tive uma reunião na Globo, de mais de 1 bilhão no ano, que é o Flamengo. Então, eu tenho que trabalhar na nossa linha. Você não vai ver eu aqui durante o ano chorando aqui, transferindo a responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade e nós vamos, com o nosso pouco, com o menor orçamento da Série A, fazer muito. É o maior desafio da minha vida, mas eu tenho fé e confiança que nós podemos superar, porque nós estamos montando um perfil de grupo com esse objetivo. Você não tenha dúvida que o Atlético vai ser um time chato pra caramba, vai ser um time que vai se espelhar em alguns clubes que conseguiu, até com um orçamento menor, porque tem sócio-torcedor de 30 mil pessoas, né, coisas que não tem como o atleticano, nós atleticanos, ainda sonhar com isso, porque nós sabemos a nossa realidade, mas eu não vou expor o clube em momento nenhum, eu vou valorizar o atleta sempre e sempre apegar nas coisas positivas que o clube oferece. O clube tem uma estrutura maravilhosa, o clube tem bons profissionais, o clube tem um estádio particular próprio, coisa que pode contar nos dedos aí quem tem estádio particular na Série A. Então, o atleta tem muita coisa positiva. E tem uma harmonia de trabalho, tem protocolos. Aqui que acontece coisas o lado positivo, que não acontece em grandes clubes, que a gente ouviu de alguns jogadores da Série A aí, que não teve uma pré-temporada. Time com os maiores orçamentos. O cara não está conseguindo jogar, não é pela qualidade, é pela qualidade profissional que estava dirigindo, que estava conduzindo essa questão física, fisiológica, que hoje é fundamental. O futebol, hoje se trabalha muito na parte tática e física, e depois entra a qualidade. Então, quando você tem isso tudo com qualidade, você vai sair na frente. É difícil. Qualidade, nós temos. Talvez jogadores que não têm nome, talvez jogadores emergentes, talvez algumas apostas. Mas eu tenho certeza que nós vamos surpreender pela qualidade do trabalho do clube. O Atlético agora apostando aí no Eduardo Souza, mas você ficou meio chateado com a situação do Barroca, em virtude daquilo que ele apresentou, de querer morar perto da família e na outra semana acabou indo para o Curitiba? Eu acho que não foi uma condução feliz da postura dele com a gente. Mesmo porque eu o respeito, ele foi importante para nós, ele é um profissional que tem uns princípios muito importantes, mas não foi legal um empresário falar comigo, que é o empresário dele, e falar, olha, isso, aquilo. Não colou, né? Não foi legal. Acho que ele tinha que ter uma postura e falar, olha, nesse momento eu tenho projetos diferentes e vou buscar desafios diferentes. O Atlético tem um perfil que, às vezes, eu como profissional que estou iniciando, não quero correr riscos, eu ia respeitar e aceitar. Então, foi mais por isso, mas não vou ficar aqui remoendo, vida que segue, vou olhar para frente, vamos buscar o melhor para o Atlético. Muitos treinadores querem trabalhar no Atlético, há treinadores de muito mais nome, porém, talvez passe num momento de baixa profissional. Eu quero uma questão com o nosso perfil. O nosso perfil. E também não vai ser um treinador que seja o primeiro trabalho dele. Eu não posso também correr esses riscos. Mas estamos tranquilos. Eu estou até tranquilo, até demais. A maior preocupação é ter um time dentro de campo que nos ofereça o que nós precisamos nesse primeiro momento, que é fazer uma boa Copa do Brasil, como fizemos ano passado, e um grande campeonato goiano, que é importante para nós também. A minha comissão, eu sei o que ela pode oferecer. O Eduardo é um excelente profissional, todos que estão aqui são ótimos profissionais. O Eduardo não vai em gritinho de torcida, não vai em ondinha de imprensa, de pessoas que acham que entendem demais de futebol. Ele tem as convicções dele. Nós conversamos internamente. O dia que ele dirigiu o Atlético, ele tomou as decisões certas, teve postura, não se abalou com os momentos difíceis que a partida ofereceu e tem esse perfil. Então, nós estamos tranquilos. Não tem satisfação nenhuma para dar nesse momento. O importante é chegar no final do ano
de 2020, fazer um balanço positivo do Atlético. Esse vai ser nosso desafio. Nesse ano agora, é claro que o Cioli precisa de uma ampliação para a Série A. Como é que vai dar esse processo? Esclareça isso para o torcedor. Ampliação? Do Cioli. Essa questão está em estudo, nós estamos fazendo projeto, porque tem que refazer o projeto, e só depois desse projeto estar totalmente aprovado, eu vou manifestar e colocar uma palavra mais definida sobre essa reforma, de maneira que fique mais verdadeira. Porque hoje eu preciso do projeto, é evidente que nós temos que fechar os fundos ali, estamos estudando para atingir o nível que exige, né, a competição, tem que mexer em iluminação, que tem que pôr iluminação LED. Então, algumas questões que requerem investimento, nós vamos analisar. Eu vou procurar o secretário de esporte também, para ver nesse primeiro momento o Atlético jogando no Estádio Olímpico, ver como vai funcionar isso, né? E, logicamente, projetar esse futuro nosso aí, que o objetivo maior, evidente, que é a Série A. Ô Adson, o grupo vai estar dividido, vai ter uma equipe considerada até principal, com esse novo treinador que você vai contratar, trabalhando exclusivamente para o jogo da Copa do Brasil e pode jogar um outro clássico no Goianão, enquanto que haverá um outro grupo trabalhando para jogos do Atlético contra times do interior, haverá essa divisão, e ao priorizar a Copa do Brasil, você estaria menosprezando o Goianão? Não. Olha, com toda sinceridade, o Atlético, eu queria ter esse luxo de ter duas equipes. Nós não podemos ter esse luxo. Quem vai dizer quem vai jogar dia 23 é a parte física e fisiológica de cada um. Quem se cuidou nas férias, e depois vai a questão técnica que o Eduardo vai trabalhar. E sobre o treinador, ele pode vir amanhã, pode vir daqui um mês, pode vir daqui 2 meses, mas não pode vir em cima da competição que é a Série A. Ele precisa estar ambientado no clube, conhecendo o time. Então, isso aí é uma coisa natural, né, que vai acontecer. Nós planejamos, nós avaliamos, o mercado também não oferece muitas opções. Então, tá tudo dentro do cronograma que nós planejamos. Adson, saber de você a respeito dessa questão de contratações, né, e também a questão do orçamento. A gente viu um novo formato na temporada passada, a Chapecoense entre os 20 times da Série A, foi o time que, num geral, recebeu a menor quantia e um valor superior a 40 milhões. A última participação do Atlético na Série A, a gente lembra que era um formato diferente, se não estiver equivocado, 17 milhões foi que o Atlético teve de orçamento. Até que ponto esse aumento é importante, mesmo aumentando para todo mundo, não só para o Atlético? E queria que você falasse dessa dificuldade com relação às renovações, às contratações. Foram 3 renovações, uma prorrogação de contrato, e até onde a gente sabe, 8 jogadores já acertados, contratados. Queria que você fizesse um balanço a respeito disso aí. Olha, com toda sinceridade, o balanço é positivo até o momento, né? As renovações que a gente queria, umas 2, no máximo 3, que não aconteceram, né? E a gente, até o final de semana, ou a próxima semana, mais uns 3 ou 4 jogadores vão chegar, né, dentro dessa filosofia. Essa questão orçamentária, ela foi 17 milhões, porque nós tínhamos muitas dívidas, né, porque foi em torno de 25 milhões. Nós temos dívidas, nós terminamos o ano com muitas dificuldades, porque o orçamento da Série B ele é uma piada, né? Eu tive que assinar vários empréstimos, várias situações, mas o importante é que o Atlético conseguiu os objetivos. Essa questão de 40 milhões, eu acho que tem algum equívoco nisso aí, não chegou a isso. A Chapecoense, estou falando de Globo, ela pode ter conseguido patrocínios, outras situações, mas Globo, que é o que o Atlético tem. Hoje o Atlético não tem nenhum patrocinador master, né? Então, eu não posso nunca fazer meu orçamento com esses valores. E esses valores também, ele acontece dentro das transmissões que você tem em Sport TV, porque é um novo formato, transmissões TV aberta. Então, são situações que não são reais. Eu tenho que trabalhar hoje com 22 milhões. E depois, que vai depender de colocação, de um monte de coisa para acontecer. Então, é um ano de muito desafio. A nossa torcida ela tem que ter noção, porque tem parte dos nossos torcedores que acham que nós somos o maior time do mundo. Nós não somos.
Nós somos um time emergente que está trabalhando ano a ano para crescer. Então, nós temos que saber da nossa realidade para que a gente consiga superar essas adversidades. Ô, Adson, mais um aqui. O Vargas, lá do Fortaleza, parece que o Fortaleza não queria liberar o jogador. Como é que está essa negociação? Você vai ver ele treinando aqui, né? Eu conversei de presidente para presidente e o empresário do jogador é um cara muito correto. O jogador está aqui, jogador que eu gosto muito, jogador que despontou com uma grande revelação na Ponte Preta. O Fortaleza comprou, mas dentro da filosofia de trabalho do Rogério Ceni, ele optou por jogadores com postura, com um perfil diferente, e ele tem um perfil que nós queremos. Está feliz, está aqui já com o uniforme do Atlético, e acredito que vai nos ajudar muito nesse ano, porque é um jogador muito versátil, que joga em 2, 3 posições. Recentemente a gente conversou, né, e estava lembrando um pouco de 2017, quando o time foi campeão em 2016, você teve muita dificuldade para refazer o elenco. Você citou também a questão das dívidas que o Atlético tinha. Que garantia que você dá agora para o torcedor, já que o torcedor fica sempre curioso, de que esse elenco, esses jogadores que você está trazendo especificamente, são superiores àqueles que você trouxe em 2017, né? O time só deu liga no final do ano. O que você pode dizer nesse sentido com esse pessoal que está chegando? E participação que o Eduardo também teve, já que você é o seu treinador, você ouve muito ele aí no dia a dia. Vou começar de trás para frente. Participação total. Todos os jogadores nós discutimos. A palavra final é minha. A responsabilidade maior é minha. Tem muito jogador que às vezes eles gostam que eu veto e que eu vejo um perfil diferente. Porque a responsabilidade maior é minha. Mas todos os jogadores nós discutimos, característica, o que nós montamos, quantas partidas fez no último ano, quantas lesões. O Atlético foi o clube que menos lesões teve no ano de 2019, em todas as divisões. Isso é trabalho do nosso departamento médico, fisiologia, parte física, parte técnica, o casamento perfeito, né? Então, nós estamos ampliando nosso departamento médico para ser referência, porque hoje o jogador no departamento médico, ele é dinheiro jogado no lixo, né? Então nós não queremos ninguém do departamento médico, nós queremos numa parte que é muito importante, que é o preventivo, que é o funcional, que vai trabalhar todo dia para que o atleta dificilmente possa se lesionar. O torcedor tem que acreditar e entender que o Atlético está muito melhor que 2017, mas muito, pode colocar muito. Primeiro que nós perdemos um time todo, eu fiz uma estratégia de esperar campeonatos para montar time, e esse ano eu fiz totalmente diferente. Eu estou com uma boa base montada. É evidente que eu vou precisar de uns 4, 5 jogadores para a Série A. Aí vou ter condição de buscar esses reforços pontualmente. Alguns jogadores até com uma condição melhor, de experiência. A gente vai ter um orçamento, de repente a gente conseguiu já trabalhar alguns patrocinadores, né? Então, a estratégia nossa esse ano é totalmente diferente de 2017. E o Atlético fez um segundo turno em 2017, que dava para ir para a Sul-Americana. Então, realmente, montar o time durante a competição é tiro no pé. Isso eu não vou fazer mais. E aí a questão da Copa do Brasil, você citou aí, é basicamente o critério, assim, já que você falou que é uma prioridade, o critério é financeiro, justamente por isso, já que se você pegar no passado, a final Goiás e Atlético, público irrisório, nós que os dois clubes tiveram prejuízo, e você pega um jogo do Atlético e Santos, né, casa cheia, recorde de público. É por aí o seu raciocínio, é basicamente nesse sentido? Ou a Copa do Brasil também é uma forma de projeção nacional do Atlético, já quer testar isso nesse ano? Você já respondeu tudo, é tudo um pouco que você falou, né? Projeção, Copa do Brasil financeiramente é muito importante, ranking, que é o maior ranking que nós temos no Brasil, que é o ranking da CBF, né? Então, agora, eu acho que as pessoas, não só o Atlético levou muito a sério o Campeonato Goiano, tanto é que foi campeão, precisam sair do ar-condicionado e buscar alternativa para fomentar o Campeonato Goiano, que foi importante para o Goiás, para o Vila, para o Atlético, todos. A nossa história, as nossas rivalidades, ela foi feita no Campeonato Goiano. Então o Atlético respeita o Campeonato Goiano. É evidente que o Campeonato Goiano e Copa do Brasil, mesmo porque não vai ter conflitos. Ano passado nós disputamos Copa do Brasil e Goiano sempre com os times titulares. Às vezes um jogo ou outro, a gente tinha o Madison, aí colocava o jogador do mesmo nível técnico, né? Então, o Campeonato Goiano é importante para nós. Eu acho que as pessoas precisam saber trabalhar melhor esse Campeonato Goiano, né? Fazer ele ser mais atrativo, né? Não é só o Atlético não vai desvalorizar, vai valorizar muito o Campeonato Goiano.
Adson, boa tarde. Dos nomes acertados, a gente vê um perfil talvez de baixa idade, em torno de 23, 24 anos, desses nomes. Você disse também que tem alguns jogadores para chegar. Você pretende manter esse perfil, esse padrão? A ideia do Atlético é uma equipe jovem, ou você ainda procura buscar talvez um centroavante mais experiente, um zagueiro mais experiente, um meio-campista, alguém com nome ou com mais idade e experiência de Série A? Oportuna a sua pergunta. É estratégia, é perfil mesmo. Nós estamos buscando um time com essa média de idade, não é um time jovem, de jogadores iniciantes, e também não é um time veterano, né? Eu só tenho aqui 2 ou 3 jogadores com uma idade um pouco maior. Acima de 30 anos só tem o Moacir, né? Então, é estratégia. E é evidente que para o brasileiro pode chegar aqui um ou outro, porque eu preciso também equilibrar um pouquinho. Mas é estratégico e você tem a certeza que é uma estratégia que nós estudamos muito para poder fazer. A competição que está batendo na porta começa hoje, a Copa São Paulo, o Atlético... Essa cadeira está meio problemática aqui. O Atlético, inclusive, estreia amanhã. Até trocou o treinador, está com tudo mais. É uma ideia sua, talvez, o Eduardo também, o Rafinha foi o auxiliar do Eduardo quando ele comandou o clube na Série B, de trazer alguns jogadores da Copinha, por exemplo, tem o Riquelme, teve o Vitor que já treinou no profissional. Tem essa vontade de aproveitar alguns jogadores? Tem. Aliás, tem o Gabriel goleiro e o Michel zagueiro que estão aqui treinando o ano passado todo, né? E são jogadores que estarão, né? No profissional. E, logicamente, quem produzir, quem for bem, né, a gente vai estar acompanhando, vai ser puxado também. A gente sabe que você buscou aí algumas contratações, entre elas de treinadores, chegou a negociar, conversar com alguns, mas acabou esbarrando na questão da comissão que muitas vezes os técnicos, né, tentam trazer para os clubes, com vários profissionais, e o Atlético há alguns anos geralmente aposta num profissional apenas com o assistente dele, dando aí esse mérito, até justo também, à comissão permanente que o clube tem. Queria que você falasse disso hoje no futebol brasileiro, dessa questão da dificuldade em contratar treinadores por conta disso, por conta de vários profissionais que às vezes eles querem trazer juntos e aí acabam até tirando de repente o trabalho de outros dentro do clube. Olha, eu conversei com alguns treinadores, conversamos, buscamos treinadores com o nosso perfil, muitos outros foram oferecidos, a gente não entendeu o que era o nosso perfil, né? E aqui está tudo muito definido. A comissão técnica permanente sabe o que ela tem que fazer, qual é a função dela. Não tem vaidade, não tem nenhum problema em relação a essa estratégia nossa, de esperar um profissional com perfil diferente, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Os profissionais aqui estão valorizados, são respeitados, mas cada um sabe de sua função. O treinador vai chegar mais cedo ou mais tarde, dentro da nossa filosofia de perfil que nós buscamos. Adson, boa tarde. Você citou agora há pouco a situação, né, que o Atlético ainda não tem um patrocinador master e também a negociação com a Globo. Queria saber se já tem uma negociação adiantada para o Atlético ter um patrocinador master já no início dessa temporada, e também a questão da TV fechada, Premier, Esporte Interativo, se o Atlético já iniciou também essas conversas. Não, o Esporte Interativo está fora, né? Interativo não participa mais, eles não têm mais essas negociações. A gente tem conversado com calma, com tranquilidade, a gente sabe da realidade, Globo não vai fazer graça para ninguém, não existe isso. Né? Tem o parâmetro lá, é pegar ou largar. Então, nós vamos trabalhar dentro do que podemos. Não tem milagre, mas tem muita disposição de trabalhar e tem muita confiança de mantermos o crescimento do clube. O clube está muito feliz de estar na maior competição do país e vamos manter esse objetivo aí e tentar buscar a permanência, que é o nosso maior sonho nesse momento. O que essa Série A significa hoje na história do Atlético? O Atlético teve outras participações na Série A, mas a gente vê um clube muito mais estruturado hoje. O que essa Série A significa na história do Atlético, propriamente do clube mesmo? Olha, a Série A ela tem maior visibilidade do país. A Série A ela tem uma
força na marca, né, que é incomparável com nada. O Atlético, quando você vai para uma Série A, a sua valorização de marca ela é faraônica, né? Então, a Série A para nós é muito importante. É evidente que a gente vê uma disparidade assim incalculável, né? Mas a gente não pode ficar aqui chorando e reclamando, porque a gente queria muito estar na Série A, e agora o grande desafio é a gente conseguir, com poucas condições financeiras, né? Mas muito feliz e muito esperançoso da gente surpreender, que é o nosso objetivo. Nós não temos sócio torcedor. Você vê lá, o Fortaleza tem 30 mil pagando, o Ceará tem 40 mil pagando, os clubes tudo tem esse sócio torcedor. E nós aqui, você sabe a cultura do goiano, primeiro, você faz um sócio torcedor, depois, na primeira derrota que tiver aí, os caras param de pagar. Então, a nossa cultura aqui é muito assistencialista. Nós temos que, ao longo do tempo, mudar isso. O Atlético tem muitos apaixonados, mas pouca gente que contribui, que ajuda. Eles querem muitas coisas, mas não avalia o custo, o que isso vai trazer também de negativo para o clube. Você tem que ter uma análise bem profunda, e é o que nós fazemos. Adson, e exatamente 10 anos depois, né, da primeira participação do Atlético na Série A, depois de tudo que aconteceu no clube também, praticamente fechou as portas, enfim, acabou que foram 4 anos, né, na última década aí, que o time disputou essa maior competição do país. Começando agora essa nova década, é a década do Atlético também na Série A, que fique aí durante todo esse tempo na principal divisão do país? Interessante, viu, Rafael? Olha, com toda a sinceridade, até na conversa com a Globo, que um clube como o Atlético, em 10 anos, ele vai estar 5 anos na Série A. Para os nossos orçamentos, nossa realidade, até eles se espantaram. E os números estão aí para todos analisarem, né? Então, o Atlético ficou grande na Série B. O Atlético ficou grande na Série B. O Atlético briga sempre em cima. O Atlético tem uma filosofia própria de trabalho. Às vezes pouco reconhecida, né? Porque as pessoas esquecem muito fácil das coisas. O Atlético tem um profissionalismo implantado aqui que poucos clubes no país têm, né? Então, por isso, estamos sempre pisando na Série A. Agora, o desafio, você colocou muito bem, é a gente permanecer na Série A, né? Com o nosso trabalho interno, com a nossa força de estrutura muito profissional, né? E com um orçamento muito pequeno. Então, esse vai ser o maior desafio da nossa vida, volto a dizer, mas tenho muita confiança que nós podemos superar. Mesmo porque é uma conversa antiga, mas joga 11 contra 11. Então, é a gente ter um time competitivo, um time equilibrado, um time chato, um time que vai estar jogando com qualquer time, com coragem. Então, é esse o nosso objetivo, um time com saúde, com coragem, com força, com intensidade, sem jogadores transferência, que só fica marcando com o olho e fazendo de conta. Então, esse é o perfil que nós estamos desenhando, esperamos surpreender dentro do nosso perfil de trabalho. Tem um histórico anterior, em 2017, com o Doriva, foi treinador da Votuporanguense, não é isso? Já tem um histórico também. E tudo indica que você pode começar o Campeonato Goiano como técnico. O técnico Eduardo Souza diz que esse elenco que ele tem hoje, que está começando agora, é um elenco com condições de brigar ou para ser bicampeão goiano, já que você tem esse know-how, tem essa experiência de futebol e tem participação na montagem desse elenco? O elenco que foi montado, ele é para esse objetivo, né? O objetivo de você, como o Adson disse, alcançar o maior número de fases na Copa do Brasil, chegar o mais longe e brigar dentro do Campeonato Goiano. Foi muito, como o Adson falou, escolhido a dedo. Nós tínhamos uma triagem aí desde junho que nós viemos fazendo, tinha mais de 200 atletas. E a partir do momento que nós tivemos o nosso acesso, nós começamos a trazer para o Adson, e também chegou alguns jogadores que chegam até o Adson, até outros membros da comissão. E o mais importante é a triagem que é feita dentro do Atlético. Trabalhei em várias montagens. Uma primeira conversa com os reforços, com o elenco que volta, né? Esse começo de ano é de esperar que alguns voltem mais fora de forma. Essa segunda semana do ano é de se imaginar que trabalhe mais a parte física e só depois comece a parte tática, ou é uma ideia já começar, talvez em treinos duplos, já agregar essas duas situações de jogo? Todos os atletas que foram contratados, nós já fizemos uma conversa prévia, né?
assim que os atletas eram contratados. A comissão, não só eu, mas o Rafael, o Jorginho, teve essa conversa com os atletas, dando essas boas-vindas, falando mais ou menos como é o nosso jeito de trabalhar no Atlético, né, para que o atleta não chegue despreparado quanto a isso. Hoje o futebol mudou muito, claro que nessas primeiras semanas o foco é a parte física, né, até porque você vai dar a base para o ano todo, mas a partir da segunda-feira a gente já começa a colocar os trabalhos com bola, claro que com uma ênfase física, mas hoje você não tem tempo, até porque dia 23 nós já temos um jogo, né? E como o Adson disse, esse primeiro jogo, a parte física será primordial, não só esse primeiro jogo, mas a escalação ela vai vir de acordo com a condição de cada atleta para que a gente consiga, para o jogo da Copa do Brasil, 5 ou 12, que os atletas já estejam num nível ótimo, até porque não é priorizar, mas a Copa do Brasil é uma competição que é eliminatória, né? O Campeonato Goiano ele tem na primeira fase 12 jogos. Então você na Copa do Brasil tem que chegar no seu melhor momento para não ser surpreendido. Eduardo, boa tarde. Acompanhando os nomes aí dos jogadores do elenco do Atlético até então, e os que saíram também do time, você acha que o Atlético repôs a altura? Ou até melhor? O Adson falou bem, né? Das renovações, se eu não me engano, 2 ou 3, né? Que nós realmente tentamos, o clube tentou e não conseguiu, né? Mas nós conseguimos trazer dois jogadores que já tiveram um grande momento no Atlético, que foi o Júlio e o Renato. Se você analisar friamente, o setor ofensivo de 2018 foi o melhor da Série B. Conseguimos trazer 2 peças que foram importantíssimas. Conseguimos trazer jogadores para o meio para supor a saída experientes, né? O Marlon foi o jogador que mais teve participação no Botafogo na Série B, se eu não me engano, 36 jogos. Teve um campeonato muito bom. O Edson, um jogador que uma baita experiência de Série A, mais de 200 jogos na Série A por Fluminense, por Bahia, né? Então a gente tem tentado trazer essas peças de qualidade e peças que se encaixem dentro do perfil, né? Hoje o futebol não se joga com mais nome, né? Hoje o futebol, a parte física é muito importante, como o Adson disse, a parte tática, e o mais importante, né? A parte disciplinar e comprometimento dos atletas, ela é fundamental. O Adson disse aí que você não quer ser treinador, e treinador ganha tão bem, rapaz. Qual que é a ideia, então, trabalhando assim nesse nível? Eu acho que, eu não sei se na entrevista pré-jogo da Ponte Preta foi feita essa pergunta. Eu acho que o funcionário da casa, eu já fui auxiliar técnico de treinadores durante 13 anos. Eu acho que o funcionário da casa, ele tem que trabalhar para auxiliar. E claro que nos momentos que você é chamado, você como funcionário, você tem que estar preparado para isso. Se você quiser ser treinador imediato, você não pode ser funcionário da casa. Você tem que começar de baixo, crescer, para aí sim você ser treinador. Nesse momento, não é o meu objetivo. Se o meu objetivo fosse esse, eu não teria vindo para o Atlético para ser auxiliar da casa. Teria dado continuidade com o treinador, que tive propostas, ou como um treinador. Então, eu quis vir para o Atlético para ter esse trabalho que o Adson falou. Deixar um legado de triagem, de auxílio, de ideias, de troca de ideias. Esse era o meu objetivo. Claro que quando você é chamado, você como funcionário, você tem que estar preparado. E a gente está preparado porque a gente está nessa estrada aí há muito tempo. Mas o meu objetivo hoje não é ser treinador. Não sei se daqui 2, 3, 5 anos, a vida ela é de fases, né? Mas esse momento é o quê? É preparar junto com a comissão, junto com a parte física, junto com o Rafa, para a hora que o treinador for contratado, ele chegar no Atlético e o time ter conceitos. Ele vai encontrar os conceitos, vários conceitos, e a partir daí ele instalar a sua ideia. Então esse é o nosso objetivo. É fazer do dia a dia, dar conceitos para os atletas, trabalhar a parte tática, a parte técnica, para assim que o treinador chegar e ele pegar um grupo que vai ter os conceitos para ele colocar em prática. Eduardo, boa tarde. Você esteve aí no Atlético, né, nessa última temporada, assumiu o time naquele jogo contra a Ponte Preta e agora você inicia esse trabalho na pré-temporada, né? A gente sempre fala para o treinador é importante você começar a pré-temporada. E para você que tem, de novo, esse desafio de estar à frente do Atlético, a importância de já
começar agora nessa pré-temporada e o que você pode contribuir para o time que tem esse calendário importante em 2020? Foi como eu disse, eu acho que nós temos que dar os conceitos, né? Mostrar para os jogadores como que a maioria das equipes marca, se vai marcar numa zona mais alta, se vai marcar numa zona mais baixa, como vai ser o sistema defensivo. Esses são os conceitos básicos. E aí, a hora que o treinador foi contratado, como o Adson disse, daqui um dia, uma semana, ele chegar e pegar uma equipe preparada para jogar de acordo com o que ele queira. Acho que isso aí é o mais importante. E claro que nós sabemos que a pré-temporada é o alicerce, né? Junto com a parte física, nós vamos procurar fazer com que a hora que o treinador chegar, ele esteja apto a desenvolver o trabalho. Então a gente sabe também da nossa responsabilidade, não nossa, mas sim da responsabilidade da comissão física de conseguir dar esse alicerce para esses jogadores para a temporada toda. Eduardo, Adson ressaltou bem há pouco, lá de 2017, o Atlético foi muito mal no primeiro turno, 12 pontos. No segundo fez uma campanha que daria até, de repente, uma vaga sul-americana. Mesmo assim foi rebaixado. Mas saber de você que tipo de lição, além dessa que ele mesmo disse, de tentar montar o time dentro da competição, que tipo de lição dá para tirar daquele 2017 para trazer agora para esse 2020? A Série A é um campeonato, não vou chover no molhado, que é muito difícil. Então, para as equipes médias, você tem que começar ela bem. Se você deixar para reagir na fase final, é muito difícil, porque fica longe para você conquistar seus objetivos. Como você disse, acho que o primeiro turno fez 12 pontos, né? Então, você parte de 57 de um segundo turno, tem que fazer 30. É mais que 50%, então é muito difícil. Eu acho que foi isso que o Adson disse, eu não vou deixar para montar o time durante o campeonato. Então, a gente tem vários exemplos aí das equipes médias que permaneceram, começaram muito bem. Então, esse é o maior desafio nosso. Já ter uma base, claro que os atletas chegarem mais próximo da competição para dar essa upgrade, para que a gente comece bem o campeonato, que aí você consegue, entre aspas, administrar melhor. Então, se você começar mal, nós temos exemplo, o próprio Fortaleza, o próprio Ceará, que oscilou na parte final e conseguiu permanecer. Por quê? Porque nas primeiras 10, 12 rodadas ele conseguiu ter um aproveitamento de mais de 50%. Então esse é o grande objetivo nosso, é começar a competição forte para que aí você possa conseguir administrar ela durante o campeonato.